na On Web Rádio. Bate-papo com o pastor. Entrevistas e muito bate-papo. Na On Web Rádio, bate-papo com o pastor. On Web Rádio, 11 horas, 7 minutos, 8 minutos, na verdade, hein? Começando aí um pouquinho mais tarde, mas já estamos ao vivo, hein? Tem live no Facebook. Você pode acompanhar esse bate-papo com o pastor aí através do Facebook também. Vai lá no Facebook da On Web Rádio e você pode ver e também ouvir, né? Esse bate-papo. Pode participar com a gente através do nosso WhatsApp 997214759. Se você perdeu algum conteúdo, vai lá no Spotify, tem podcast da On Web Rádio lá no Spotify, hein? Todos os bate-papos e entrevistas você acessa lá. Perdeu alguma coisa, quer ouvir de novo, quer compartilhar com alguém, vai lá no Spotify da On Web Rádio e através do nosso site também, www.onwebradio.com.br. Começando mais um programa Bate-Papo com o Pastor, com ele, Pastor Laércio Galvão. Bom dia, Pastor Laércio Bom Galvão. dia, Samuel. Bom dia, Wilson. Deus, tá com voz hoje de macho, hein? O que aconteceu, hein? Mudou alguma coisa aí? Mudou nada. Nada. Meu Deus do céu, deixa eu dar um jeito aqui, hein? Mas vamos lá. E aí, tudo bem? O senhor chegou chegando, hein? Acho que a noite foi boa, mas tudo bem, vamos lá. Pois não, pastor Laércio, fica à vontade. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje nós temos aqui um convidado especial, o Wilson Maia, a quem nós admiramos e caminhamos juntos há muitos anos. Estamos aí com ele para bater um papo sobre comunhão. Que bom, Laércio. Obrigado pelo convite. Alegria estar aqui com meu amigo Laércio, meu amigo Samuel e a todos que estão nos assistindo agora. Que bom, pastor Luiz. Você viu a diferença vocal aí, entendeu? Mas a de unção não tem não, viu, pastor Luiz? É a unção de Deus aqui nesse lugar, né? 3 pastores num ambiente só é muita unção, né? Bacana. Seja muito bem-vindo, viu, Wilson? Você é muito obrigado. Querido, um prazer ter. Obrigado pelo convite. E uma honra, né, também Honra ter a sua nossa. presença aqui, viu? Muito Honra show, nossa. muito bom. Wilson, resumidamente, fala um pouquinho da sua vida, do seu ministério. Resumidamente, Laércio. Bom, nós estamos aqui em Ribeirão Preto há 20 anos. Chegamos aqui em 2001. Viemos lá de São Paulo. Sou nascido lá na Zona Leste. Minha esposa nasceu em Guarulhos. Eu nasci em São Miguel Paulista. E lá casamos, bem novinho. Eu era muito novo. Mas fiz a melhor escolha da vida casando com a minha esposa, Noemi. Isso é muito bom. Lá fiz a Faculdade Teológica Batista, depois fiz uma integralização de créditos na Universidade Metodista, fiz uma pós-graduação em Administração Pública e depois dei continuidade a alguns estudos, né? Tenho 3 filhos, Daniel, agora já sou vô, né? do Tito, a minha filha do meio está trabalhando fora, está nos Estados Unidos, e o meu filho caçula está com a gente ainda. Que bom. Isso hoje aqui, pastor da Igreja Voz, né? Tivemos alguns anos como Igreja Nacional em SEGEC, e nos últimos 2 anos estamos aí como Igreja Voz. Que benção isso. Uma alegria. Bacana. Wilson, hoje nós vamos falar sobre comunhão, como a definição do termo bíblico, né? Comunhão é participar de algum projeto com alguém, ou estar em aliança com uma pessoa, seja no casamento, seja como irmandade em Cristo, seja às vezes um projeto de trabalho. Então ele é muito lastro. Nós vamos falar de comunhão bíblica. Uhum. Então eu queria aqui instar você sobre esse tema e vamos tirar tudo que nós podemos de você desse assunto, tá certo? A pergunta que eu teria para você, Wilson, é dentro da percepção bíblica, né, daquilo que nós aprendemos na palavra, é possível ter comunhão fora da cruz? Ou sem a cruz de Cristo? Não é possível, Laércio, termos comunhão fora da cruz. E é importante a gente pensar um pouquinho, olhando para as origens, né, Laércio? Isso é importante porque Jesus, todo o ministério que ele desenvolveu, foi a partir do que ele viu na origem. E ele citou algo que está bem descrito em Gênesis 1. Né? Por exemplo, vamos chegar na comunhão, mas só um exemplo que eu quero dizer. Quando perguntaram para Jesus acerca do divórcio, dizendo, olha, Moisés permitiu dar carta de divórcio. E Jesus disse, sim, ele permitiu por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Então o olhar de Jesus está sempre voltado para a essência, para a origem, né? E essa origem é que ela fundamenta para as outras ações.
O cego de nascença, por exemplo, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Eles estavam olhando para Gênesis 3, pecado, e Jesus diz, olha, nem ele nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Quando ele fala de obra, ele traz uma sequência que prova de que o olhar de Jesus está para Gênesis 1, a origem, as obras, luz do dia, eu sou a luz do mundo, cuspiu no chão, fez o lodo, untou os olhos, então ele remontou o cenário da criação, ou seja, o olhar de Jesus estava para a origem, para o começo de todas as coisas. E no começo, já que a gente está falando de comunhão, já começa com Gênesis 1 falando de comunhão, falando de unidade. Então é o Pai que fala, é o Filho que é a palavra que se faz carne, Jesus, e o Espírito que pairava sobre a face das águas. Você não vê desarmonia, você não vê falta de comunhão, você vê uma unidade em Deus, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, remontando uma situação, aí não entrando muito no mérito teológico da coisa, mas um caos, mas a Trindade ali em perfeita harmonia, em perfeita unidade, remontando. Quando chega o Novo Testamento, você vê Jesus olhando para a igreja dizendo que eles sejam um. Agora, como ser um se o pecado desagrega? Como ser um se o pecado ele nos desconecta uns dos outros e ele nos desconecta de Deus? Aliás, a própria palavra morte não é deixar de existir, e sim separar. Então, a essência da palavra morte significa separação. Daí a sua pergunta sobre a questão da cruz, respondendo agora, né? Não há como você se reconectar se não for através da obra do Calvário. Porque tudo, até a própria visão dos discípulos quando olharam lá para o cego, e quem pecou, e Jesus está dizendo, olha, importa que nele se manifeste a obra. Então, tudo que Jesus veio fazer, veio para trazer o homem de volta para o original. E no original você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo em perfeita harmonia. Quando você vê a igreja, agora, a partir da cruz, você não encontra mais um povo desagregado pelo pecado, separado pelo pecado, mas você vê uma barreira de separação que foi demolida e agora somos um. O grande desafio talvez seja comunicar isso, né? Seja nosso, talvez, pastores, mestres, aqueles que têm a função de ensinar, para que a igreja possa compreender a dimensão, o valor da comunhão e o sacrifício que foi feito para que essa comunhão pudesse ser celebrada, pudesse ser estabelecida, e só a partir da cruz, sem a qual não há comunhão. Bacana. Chegada à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, né? Exatamente. E a marca, o ponto de convergência é a cruz. Sem ela não tem reconciliação. Não há nenhuma possibilidade, porque o pecado é uma bomba, é uma dinamite interna que nos desagrega não só em relação ao outro, mas em relação a nós mesmos, né? A grande dificuldade que a gente tem, talvez, de ter comunhão com os outros, parte do princípio de que nós não temos comunhão nem com a gente mesmo. A gente não consegue se compreender da perfeição, na maturidade. E em decorrência dessa desagregação interna e pessoal, nós levamos isso para os relacionamentos, para a família, para a convivência. Agora, onde está o poder da cruz? O poder da cruz, ele nos cura, ele nos reconecta. Primeiro com a gente mesmo. A gente passa a ter paz, né? A gente passa a ter uma centralidade, passa a ter cura. A gente é perdoado, a gente se sente bem, e a partir daí a gente volta a olhar para Deus não mais a partir da perspectiva da culpa, do medo, do isolamento, como de Adão, né? Ouvi a tua voz soar no meio do jardim e tive medo e me escondi. Agora é interessante onde é que ele se escondeu. Ele não se escondeu atrás da árvore da qual ele não podia se alimentar, mas sim das árvores permitidas, porque ele quis passar uma impressão para Deus. Ó, Deus, eu não pequei, eu não errei. Onde é que eu tô? Tô atrás. E aí nasceu a máscara, a hipocrisia. É o homem que não consegue ter paz com ele mesmo, então ele estabelece ali uma máscara, uma capa, ele não consegue ter paz com ele. E assim ele leva para os relacionamentos. É impossível viver dessa forma. Só a cruz nos cura, e só a cruz pode nos projetar tanto para Deus, de uma vez que temos paz com ele, mas também paz para com o outro. Que bênção.
Que benção. Também penso dessa maneira. Sem a cruz não tem como você ter comunhão com Deus. Sim. Jesus tem que entrar nesse processo, né? Nós temos que acolher esse sacrifício vicário de Cristo. Não há como. Muito bom. Você pensa que nossas igrejas, nossos amados irmãos, tendem a ter comunhão isenta dos valores e os princípios que norteiam a cruz de Cristo? Eu acho que a igreja, ela é um reflexo daquilo que a gente ensina. Eu penso que é uma responsabilidade muito grande de nós líderes, nós pastores, que temos a vocação de ensinar, conforme um dos dons lá de Romanos 12, o que ensina, que haja dedicação ao ensino. Que a gente possa se dedicar de tal maneira que a gente consiga transferir esses valores para que chegue a ser parte do entendimento do povo. Não há fé se não há quem pregue. Aqui não estou falando da pregação para conversão. Às vezes a pessoa se converte porque ouviu a mensagem da salvação. Ok, mas ela não consegue crescer nas áreas em que ela deveria crescer, sendo uma delas a comunhão, se ela não for instruída acerca desse escopo do que a gente compartilhou aqui, né? De que a comunhão não é simplesmente ter amizade, a comunhão não é simplesmente ter um relacionamento saudável, é mais do que isso. É expressar a unidade com Deus, a unidade, como Paulo fala, tende cuidado para você não quebrar a unidade no vínculo da paz, porque se desagrega, se rompe, nós nos enfraquecemos diante dos desafios do mundo, diante da batalha espiritual, o reino dividido não prospera. Agora, respondendo a sua pergunta do contexto da igreja, eu penso que a nossa missão é falar, é ensinar, é se dedicar ao ensino de tal maneira que esse conhecimento seja transmitido e as pessoas possam compreender o valor da comunhão e viver isso, e pagar o preço dessa comunhão, e honrar a Deus a partir do esforço de não quebrar a unidade no vínculo da paz. Eu acho que a igreja, na medida em que ela consegue assimilar, perceber esse valor, não só de um relacionamento saudável, mas celebrar a unidade em Cristo Jesus como um só corpo, tendo muitos membros, mas é um só corpo, e um só corpo na cidade, né? Por exemplo, podemos ter aí algumas divergências teológicas, mas somos um corpo na cidade. Amém. Um corpo na cidade. Então, nós precisamos pagar esse preço de informar, de ensinar e de fazer com que o povo possa compreender e viver na essência dessa verdade. Na prática, como é que a Igreja Voz, você enquanto pastor líder, exercita isso, passa esse conhecimento? Bom, na prática, eu vejo que a gente tem um grande desafio, até dentro mesmo da temática da comunhão. Primeiro a gente, né, quando Jesus escreve no Apocalipse as igrejas, né, Éfeso, Esmirna, Tiatira e tal, ele vai primeiro para o anjo, né, o anjo da igreja escreve. Então, eu entendo que há sobre mim uma responsabilidade da qual eu vou prestar contas um dia. Então, entendo que a minha vida devocional, ela tem que ser preciosa, o meu caminhar com Deus precisa ser puro, genuíno, e eu preciso ter uma comunhão com o Espírito, de tal maneira que eu possa discernir. Vou até te dar um exemplo, né? Te presenteei aqui com um material que a gente... vamos falar um pouco dele aqui. Que a gente preparou. Mostrar lá para a câmera. Para o que a gente chama aqui de estação da célula. A gente tem alguns períodos no ano. Nós somos uma igreja que trabalha na questão das células, mas eu via que, às vezes, célula por célula não tinha muito resultado. Então, eu decidi separar uma estação, né? 3 meses. Depois descansa um pouco, depois faz uma outra estação das células. E esse tema, Vida no Espírito, foi quando eu percebi, Laércio, convidei uma pessoa muito ungida para ministrar, e ela tocou numa temática, até de um dos dons espirituais, e aquilo foi algo interessante para a igreja, mas eu percebi que, por mais que eu me considere, ou que a gente se considere uma igreja renovada, que crê no Espírito, nos dons e tal, mas quando ela tocou naquela temática, foi surpresa para muita gente. Então eu fiquei constrangido, porque, puxa, eu sou o pastor da igreja, não deveria ser estranho o que o pastor compartilhou, ou a pastora compartilhou, não deveria ser estranho para a igreja. Então eu logo entendi que
esse incômodo falou ao meu coração. Então eu preciso agora trabalhar essa temática. Aquilo que eu achei que era um tema comum, um tema que todo mundo já tinha assimilado, mas diante da surpresa eu percebi que eu precisava investir um pouco mais. E aí então, na prática, o que a gente fez? Orou, tal, e aí eu comecei a preparar. Não, a igreja precisa disso. Eu entendi que o Espírito está trazendo uma direção nesse sentido. Aí separei um tempo, né, muita coisa já tinha na mente, no computador, e aí organizei esse material, organizamos as células. Tenho feito, eu preparo, além do livro, eu preparo um vídeo curto orientando todos os líderes, e saindo daqui eu vou para o meu ECP, Encontro com o Pastor, de terça a sexta-feira, onde eu gravo meia hora dentro dessa temática para colocar na mão do líder de célula uma ferramenta, né, em cima do que está sendo abordado cada semana. Essa é a 4ª estação que a gente já teve. A gente teve Tiago e o Evangelho na Prática. Depois nós tivemos Filipos, rumo à maturidade. Depois nós tivemos Barnabé, né? Então, a Bíblia fala tão pouco de Barnabé, mas a gente conseguiu extrair ali 12 qualidades, 12 virtudes de Barnabé, de um verdadeiro discípulo, né? Barnabé é o discípulo, foi a 3ª estação. E essa agora, a Vida no Espírito, trabalhando os dons. Então, na prática, Laércio, eu entendo o seguinte, que eu preciso, como pastor, estar sempre sintonizado, né, no que o Espírito está falando, ter comunhão com Ele, ter um corpo pastoral que também nos respeite. Graças a Deus tenho uma equipe pastoral muito boa, muito humilde, que caminha com a gente. E a gente se organiza de tal maneira que, olha, agora há 3 meses as pregações vão girar em torno disso, vida no Espírito, vamos ensinar a igreja, vamos permitir que eles tenham dúvidas, vamos deixar que eles perguntem, e a gente está aqui realmente para poder responder. Eu entendo que de estação em estação a gente vai conduzindo a igreja dentro do que entendemos que é a necessidade da igreja para aquela hora, para aquele tempo. Com paciência, não querendo também que todo mundo assimile tudo de uma hora só. Ter a paciência de, olha, vamos aprender isso, vamos tentar bater nessa tecla e vamos seguindo adiante, conforme a direção do Espírito. Mas é o Espírito quem dirige. Antes de vir aqui, estava pensando, essa foi uma temática também de um dos nossos encontros aí com o pastor, sobre Paulo e a comunhão que ele tinha com o Espírito, né? A ponto de tentar pregar o Evangelho lá na Ásia, e vai para um lado, o Espírito não permite. Aí vai para lá, o Espírito de Jesus também não permite. Ele fica ali, puxa, estou querendo pregar o Evangelho e o Espírito não permite. Parece que ele estava desalinhado com o Espírito. Eu acho assim, que a nossa humanidade, é algo com a qual a gente precisa estar atento, né? Há uma humanidade nossa que a gente precisa trabalhar e estar sintonizado. Mas numa noite, ele tem uma visão de alguém lá na Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí ele entendeu o direcionar do Espírito, que não era ali na Ásia mais, agora era ir para começar um trabalho na Europa, né? Macedônia. E aí eu fui na live de ontem, fui percebendo, puxa, essa direção, que fruto trouxe? Trouxe a conversão de Lídia e da família dela, trouxe a libertação de uma moça com espírito de adivinhação, trouxe o impacto das correntes se quebrando, porque ele foi preso por conta, né, do incidente aí, do evento da libertação da moça, foi preso, apanhou, mas está lá meia-noite, Paulo e Silas cantando, louvando, terremoto vem, quebra as algemas, o carcereiro vai quase se matar, e Paulo prega, o carcereiro se converte, a família do carcereiro se converte, e uma igreja nasce, Filipos, né? Filipos, e depois dali ele vai para Tessalônica, e aí vai. Veja que essa comunhão com o Espírito, olha, não é mais aqui, agora é na outra direção. Uma palavra, que inclusive é um dos dons de que a gente fala aqui no livro A Vida no Espírito, né? A palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Paulo ouviu, discerniu, foi para lá, e aí tudo que vem em decorrência disso, e em decorrência principalmente do seu alinhamento ao Espírito Santo, a sua comunhão com o Espírito Santo, que dá um norte
diferentes. Tem até um testemunho para compartilhar, não sei se serei exaustivo aqui. Claro, fica à vontade. Eu estava algum tempo atrás, já como pastor, e eu estava diante de 2 caminhos. Eu precisava tomar uma decisão ministerial. Meu filho era bem pequenininho ainda, o Daniel, que hoje é casado, tem um filhinho, inclusive já vai vir o 2º filho dele. Ele tem 31 anos. Mas ele era pequenininho na época e eu estava já pastor, diante de 2 caminhos. E eu não sabia exatamente o que fazer. Passei um tempo de jejum, de oração, e numa noite eu tive um sonho. E no sonho eu vi o mar, estava diante do mar, céu meio escuro para chover. Eu tinha uma liderança, eu tinha um líder que estava do meu lado e apontava para o mar e me convidava. Vamos entrar, vamos entrar. Mas eu olhava para aquele mar e via que o mar estava trazendo muita sujeira, muita sujeira. E o meu colega dizendo, vamos entrar, vamos entrar. E eu disse, eu não posso entrar aí. Porque pensava no Daniel, como é que eu vou entrar? Se eu entrar, como é que eu vou levar o Daniel numa água suja dessa? Olhava para trás e vi uma multidão me seguindo. Eu falei, de jeito nenhum, não posso entrar. O convite era, vamos entrar nesse mar. Na hora que eu disse, não vou entrar nessas águas, logo o cenário mudou e eu vi uma outra piscina limpa, água cristalina. Ali tinha uma família muito querida que tinha um filhinho da mesma idade do meu. E eu então falei, interessante, nessas águas a Lilian pode trazer o Xande, mas naquela eu não posso levar o Daniel. Então eu entendi qual dos 2 caminhos, porque essa família que estava ali na piscina representava uma direção. Claro. E eu fiz uma escolha, e foi a melhor escolha. Hoje eu estou aqui falando com você, aqui na presença do meu amigo Samuel, por conta de uma direção de Deus. Houve uma bifurcação, e eu, se agisse simplesmente no intelecto, né, na vantagem, vamos entrar no mar, o mar é bem maior do que uma piscina. Não, mas eu prefiro entrar na piscina. É melhor entrar numa piscina limpa do que num mar impuro. A vantagem humana pode ser muito pequena, mas eu prefiro a pureza, eu prefiro esse caminho. E aí, depois disso, interessante que o sonho terminou, que piscina não tem onda, né? Mar tem onda. Mas quando eu escolhi a piscina, aí a piscina formou uma grande onda e me envolveu minha família e envolveu meu futuro. Então eu penso que algumas direções na nossa vida, algumas não, na verdade, para quem é homem de Deus e para quem está na igreja, tudo tem que vir de Deus. Do contrário, estaremos agindo a partir da nossa racionalidade meramente humana, né? Bacana. Vamos ter comercial, Samuel? Na verdade, a gente tem que fazer um jabazinho aqui, né? Faz parte. Faz parte, né? Isso. Faz parte. Nós vamos pro nosso intervalo, mas é rapidinho, é 2 minutos, a gente vai e já volta. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Na On Web Rádio. Bate-papo com o pastor. Entrevistas e muito bate-papo. Na On Web Rádio. Bate-papo. Já estamos de volta, 11h32 para esse bate-papo que tá bom demais hoje, hein? Hoje o pastor Laércio está recebendo aqui no estúdio da Web Rádio ao vivo o pastor Wilson Maia, pastor da Igreja Voz, aqui em Ribeirão Preto. E você pode acompanhar esse papo gostoso através da nossa live no Facebook. É só entrar aí no Facebook da On Web Rádio, você pode acompanhar, e também através do nosso aplicativo e do Radiosnet. Baixa o app da Radiosnet e você, se tem o sistema iOS, vai conseguir acompanhar então pelo Radiosnet, tá bom? Bom, dando sequência aqui ao nosso papo, pastor Lécio, pastor Wilson, já estamos de volta. Bacana, nós paramos aqui falando sobre o apóstolo Paulo, né? Esse discernimento de comunhão que ele tinha a partir do Espírito Santo ou com o Espírito Santo. E até tem uma provocada aqui, né? Parece que ele estava desalinhado com o Espírito. E o Wilson, então, trouxe aí, olha, esse lado humano nosso, né, Wilson? Sim, é verdade. Precisamos vigiar porque ele é meio abusado, né? Ele gosta de dar direção. Sim. E é um fato, a gente experimenta isso no nosso cotidiano, estando à frente da igreja. É fato, Wilson, que nós hierarquizamos a nossa comunhão. De fato, nós priorizamos algumas áreas. A gente percebe que
ser humano, ele costuma primeiro ter comunhão com todas as coisas que estão ali ao seu redor e, por último, ele opta em ter comunhão com o Espírito. Eu já ouvi o Poichu essa semana, em função do falecimento dele agora, passado aí, umas 2 semanas atrás, né? Tá saindo muitos vídeos, e ele dizendo que ele pastoreou a igreja há muitos anos, focando assim: a prioridade é Deus, as coisas de Deus, a igreja, e depois a família, né? A obra, depois a família. E Deus corrigiu ele. Falou: não vou te levar para lugar nenhum desse jeito, porque você precisa dar atenção para sua mulher. E a mulher estava muito entristecida, com depressão dentro do casamento. Aí Deus falou para ele: eu quero que você tenha comunhão comigo, mas não comigo, é com o Espírito Santo. E depois com a sua mulher. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa prioridade, né? Quem nós colocamos em primeiro, em segundo lugar aí, Sim. na nossa comunhão. Meu amigo Laércio, bom, partindo da premissa, até dentro do que nós compartilhamos agora há pouco, do olhar para a origem, né? Do olhar para o começo, que foi o olhar de Jesus sempre voltando: olha, no princípio foi assim, ou não, no princípio não foi assim. Então ele estava sempre olhando para o começo. E no começo você vai encontrar exatamente isso. É Deus dizendo: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjutora que lhe seja idônea. E é interessante, porque até uma discussão teológica acerca da questão da costela, né? De que a mulher teria sido feita a partir da costela do homem. Há uma linha, a gente não vai entrar aqui no mérito, até porque eu fiz apenas uma leitura de um artigo, não me aprofundei no estudo. Mas de que a ênfase não está na costela, mas está no lado. E isso muda bastante. Embora a costela seja do lado, mas a ênfase foi tirada do lado de Adão, né? Às vezes a costela apequena um pouco, né? Talvez até a importância, segundo o estudo lá. Mas do lado, independentemente se é costela ou lado, o interessante é que a mulher, ela sai do homem, mas ela volta para o homem na medida em que Deus fala: e ambos serão uma só carne. Então aí, novamente, a gente está dentro da temática da comunhão e da unidade. Ou seja, uma mulher que sai, seja da costela, ou seja do lado, de uma forma ou de outra, sai do lado dele, mas volta para ele, no sentido em que eles celebram essa unidade e essa comunhão, e é estabelecida na origem. Antes de qualquer coisa, antes de desafios, antes de ministério, antes de trabalho, a prioridade de Deus está em fazer com que a gente compreenda que a origem é Deus, claro, em primeiro lugar, comunhão com Deus, mas, em segundo lugar, é família. Antes de qualquer outra coisa, Deus estabeleceu: e serão ambos uma só carne. A partir disso, Laércio, o que nós vemos é que a pessoa de fato se perde quando ela coloca a própria igreja, ou quando coloca o próprio trabalho, dinheiro, correria aqui, e descuida dessa unidade familiar, dessa unidade do serem um, que é mais do que ser uma só carne. É aquilo que a gente vai celebrar até também futuramente, quando a igreja celebrar o casamento com o Senhor. E Paulo fala lá em Efésios, As grandes bodas, né? Exatamente, grande é este mistério, né? Ser um só espírito com o Senhor. Mas qual é o modelo original? É o casamento, é a família. Então, a família está em primeiro lugar, sem dúvida, não apenas no sentido de que a gente deva organizar a nossa vida hoje, mas no sentido das origens, da reflexão original. Foi Deus quem estabeleceu e foi Deus quem priorizou. Serão uma só carne. Então, celebrar isso, trabalhar essa questão e transferir esse valor para os filhos, o que também às vezes é distorcido. Em que sentido? Às vezes nós colocamos o filho acima da nossa relação conjugal, né? É a mãe superprotetora acerca de um filho, ou o pai superprotetor acerca de um outro, mas marido e esposa não estão conectados. Talvez coloquem os filhos em primeiro lugar, e está errado. Na verdade é uma só carne, é marido e esposa, esposa, marido. Celebrar isso. Quando essa ordem é estabelecida, a ordem também é estabelecida em relação aos filhos, porque os filhos terão um padrão. É meu pai e minha mãe e meu pai. Qual é a grande
sacada do diabo? Desagregar isso, é quebrar a autoridade do pai, é desvinculá-lo da mãe, é inverter papéis, é colocar filho agora que manda no pai e na mãe, desordenar. Nessa desordem a igreja fica desordenada e nessa desordem a sociedade fica desordenada. E aí o reino se divide, se torna uma prisioneira fácil. Então, nas mãos, seja de quem for. Mas, em primeiro lugar, celebrar, investir, a esposa, é minha esposa, osso dos meus ossos e carne da minha carne, que também se aplica para a gente hoje. Muito bacana, muito bacana. Eu vejo que eu mesmo inverti isso no meu ministério, no início dele. E é natural. Quando eu ouvi o Ponchu falar isso, Wilson, logo me reportei no meu passado. Porque a gente foca na igreja e Sim. não olha mais nada. E quando eu percebi, a mulher tinha ficado para trás, os filhos Sim. também. E ela também envolvida no ministério, também desmerecemos o nosso relacionamento e nós tivemos que parar para fazer uma reflexão do que nós estávamos fazendo e como isso estava sendo nocivo, essa inversão de prioridade na questão da comunhão. Nós precisamos ter comunhão pontual e de qualidade, né? Sim. Com o Espírito Santo, com a esposa e com os filhos, como você bem mencionou aí, Sim. não priorizando os filhos em detrimento do casal. Sim, perfeito, perfeito. Creio que esse é o modelo. Se a gente seguir o modelo original, né, Lércio? Se a gente seguir o modelo original, a gente não se perde. Se a gente mantiver o olhar na linha do que Jesus, de como Jesus desenvolveu o ministério dele, né? Nos exemplos que eu citei aqui, né? O exemplo do divórcio, o exemplo da cura lá do cego, onde alguém atribuía pecado, olhava só para Gênesis 3. E Jesus está olhando, olha, Gênesis 1, tira o olhar, porque de fato o pecado nos desagrega, traz um padrão errado. Mas qual é o nosso desafio? Tentar ajudar a igreja a olhar para a origem, tentar trazer a compreensão. Quem veio primeiro? Então nem tinha filho, era Adão e Eva. Alguma distorção que acontece vai acontecer depois, por exemplo, em Caim, em Abel, mas onde é que está o erro? É Caim seguindo o seu próprio caminho diferente do modelo que ele tinha, porque tanto Abel quanto Caim tinham o modelo dos pais. É o cordeiro que morre, embora a Bíblia não deixa claro, mas Deus fez a pele de animal para cobrir a nudez do primeiro casal. Então o primeiro sangue é derramado. Abel capta que esse é o tipo do sacrifício que agrada a Deus e faz em linha com aquilo que ele recebeu do modelo dos pais. Caim não, Caim de repente ele quer seguir o seu caminho, né? Criar sua própria religião e faz de uma forma diferente. Mas, enfim, eu acho que o nosso desafio é tentar fazer com que a igreja olhe para essa origem. E na origem temos o homem e a mulher. E foi Deus quem disse, não é bom que o homem esteja só. E aceitar as contrariedades do casamento, porque um outro significado também para adjutor idônea, que às vezes a gente pensa, que legal, ela vai me ajudar. Sim, mas ela vai te ajudar sendo contra você. Claro. Porque às vezes ela vai apontar, você está errado. Exatamente. Uma das formas de ajudar, inclusive o próprio sentido da palavra, né? É te ajudar, te apoiando, sim, mas é também te ajudar sendo contrário a você. E acho que uma das maiores bênçãos que a gente tem é de ter alguém que seja idônea, que possa olhar o que eu não estou conseguindo olhar, que consiga ver o que eu não consigo ver. É um desafio porque quando o pecado chegou, atrapalhou tudo, então temos que ter bastante comunhão com Deus, o casal tem que ter bastante comunhão com Deus, mas eu tenho que aceitar as contrariedades do próprio relacionamento, entendendo que nas eventuais contrariedades, aquilo vai me ajudar a ser mais humilde, ou ser mais dependente, a ser mais paciente, mas trabalhar. Se eu consigo ser crente diante da minha esposa, que dorme comigo, acorda comigo, sabe meus defeitos, sabe minhas dificuldades, mas se eu consigo ser um cristão diante dela, eu posso ser cristão em qualquer lugar do mundo. Bênção, louvado seja Deus. É isso aí. Muito boa abordagem desse assunto. Agora, a partir daí, a gente estende essa comunhão, né? Aí nós temos a comunhão do corpo de Cristo. Gosto de pensar nessa comunhão
como uma oportunidade de nós sermos assim ministrados pelo poder de Deus, pela interação dos dons. Como é que você vê hoje ainda não é pós-pandemia, né? Uhum. Ainda nós estamos aí nos resquícios finais, vamos dizer assim, dessa pandemia. Como é que você vê a comunhão da igreja? A necessidade de nós termos comunhão? Sim. Bom, nós temos alguns desafios, né, Laércio? Eu entendo quando a gente começa a olhar para esse lado aí do corpo, dos irmãos e tal, nós temos alguns desafios. Um dos desafios está na própria dificuldade que a gente tem, humanamente falando, de celebrar mesmo comunhão, tendo em vista esse aspecto humano que a gente tem. Nem sempre é fácil a gente se perdoar, a gente se compreender, a gente lidar com temperamentos diferentes, com situações contrárias no relacionamento. Então, acho que a gente tem que estar bastante consciente de que a gente vai ter que se esforçar, tendo em vista essa dificuldade natural com relação à nossa humanidade. Então, esse é um desafio. Outro desafio é o desafio, talvez, da falta de conhecimento que a igreja tem acerca do valor da comunhão, o valor do congregar junto. Então, acho que na medida em que as pessoas não entendem o valor, elas tendem a, numa pandemia, puxa, o culto está sendo transmitido com tanta excelência, né? Puxa, que legal, estou chegando aqui, estou ouvindo bem e tal, estou aqui no conforto da minha casa. Por que está no convívio com outros irmãos? Talvez a falta de entendimento desse valor possa também fazer com que alguns se acomodem dentro do tema que você compartilhou aqui, né? Pós-pandemia que para alguns já está talvez no estágio mais final, mas para outros eles entendem. Claro que tem aqueles que de fato estão se resguardando e precisam se resguardar, ou mesmo o marido está impedindo que a esposa vá para o culto. Claro, tudo isso dentro da normalidade, dentro da compreensão. Mas outros, simplesmente, talvez por não entenderem o valor da comunhão, estão acomodados nesse patamar. Esse é um segundo desafio. Um terceiro desafio que eu estaria também compartilhando aqui é a realidade dos desigrejados que aceitaram essa condição. E aceitaram também, talvez, por influência até de algum ensino contrário àquilo que a gente está compartilhando aqui. Alguns, não digo que lideranças, mas talvez pessoas mais comunicativas ou que têm uma certa projeção na mídia e que apregoam: olha, você não precisa de um culto, você não precisa de uma igreja, você pode servir a Deus do seu jeito. Já vi várias ministrações. Não precisa de um pastor. Não precisa de um pastor, então você já tem um espírito em você mesmo. Interpreta errado aquilo que João fala, né, de que nós temos o espírito para discernir. João está falando num outro contexto, e não num contexto que me permita prescindir da sua vida, prescindir do Samuel, ou prescindir da igreja como um todo. E esse ensino, né, acaba trazendo essa desconexão, onde a pessoa acaba achando que ela pode desenvolver uma vida cristã sem o outro, e perde a noção daquilo que Paulo ensinou. Nós somos membros uns dos outros, somos membros uns dos outros, então eu dependo de você. É questão de vida ou morte. Eu dependo de você, eu dependo da sua visão, da sua cosmovisão, eu dependo dos seus dons, eu dependo das suas juntas. Paulo tem uma visão muito clara, né? Pelo auxílio de cada junta, pelo auxílio de todas as juntas, das conexões. Eu dependo disso, então sou extremamente enriquecido, às vezes até humanamente falando, até pela minha própria natureza. Eu sou uma pessoa mais reservada e gosto muito do meu canto de estudo. Por mim, eu ficaria lá a vida inteira, né, no meu lugar de estudo, com a minha Bíblia, com o meu computador, fazendo minhas pesquisas. Humanamente falando, é o meu lugar confortável. Mas eu entendo que morreria se ficasse ali. Eu preciso do Samuel, eu preciso de você. Eu preciso me expor ao corpo de Cristo com as suas nuances, com as suas ênfases. E toda vez que aceito o desafio de estar com o corpo, sempre saio edificado. Amém. Sempre saio com uma consciência nova e agrego a minha vida, né? Então, eu acho que a gente precisa
pregar isso, anunciar isso, e entendendo que nós temos esses desafios aí que eu compartilhei agora há pouco e outros que talvez demandariam um tempo maior para a gente analisar. Não, mas, pô, com bate-papo é riquíssimo, riquíssima a abordagem. Para nós começarmos a caminhar aqui para uma conclusão, gostaria que você pensasse aí com nossos ouvintes sobre essa virtuosidade da comunhão, virtuosidade bíblica, né? Por que nós devemos insistir, como Hebreus diz, né? Aqueles que estão aí deixando de congregar, deixando de se reunir, para não fazê-lo, para insistir na comunhão. Eu gostaria que esse momento realmente fosse um estímulo para todas as pessoas que nos ouvem, para aqueles que já estão voltando para a sua comunhão, mas que estão voltando para a comunhão, mas que possam ter uma comunhão de maior qualidade, e essa maior qualidade implica em se expor a alguma coisa que te aborreça, se expor a alguma coisa que seja um corte para você, que seja um corte na carne, porque só assim eu mato o meu orgulho, só assim eu mato a minha autossuficiência, só assim eu diminuo para que o outro cresça no seu ministério. Então eu tenho que me expor aos aborrecimentos. E por que me aborrecem? Porque talvez não seja a atitude do outro, mas é algo dentro de mim que precisa morrer. Me aborrece justamente porque é algo em mim que não quer morrer. A comunhão mata coisas nocivas no nosso coração. Exatamente, Laércio. Você foi aí... Cirúrgico. É isso a mesmo. comunhão mata o que precisa morrer. Amém. A comunhão mata o que precisa nisso. morrer. É isso. E assim, somos um. Então, somos um. Então, eu vou começar entendo o que eu quero dizer como começar. De fato, vou me alegrar com o seu crescimento, vou me alegrar, ver uma foto do Laércio, puxa, o ministério do meu irmão está ali crescendo, talvez o meu ministério ali não esteja no crescimento que o seu, mas no meu passado, quando eu valorizava talvez mais a mim mesmo, e é o que eu faço, é a minha igreja e tal, a sua foto do seu crescimento me incomodava. Então, não, vou tirar isso daqui porque eu não quero esse incômodo. Não, mas agora eu quero esse incômodo, porque a comunhão, ela mata o que precisa morrer. Então eu vou me expor à sua vitória e vou me alegrar com ela. E na minha alegria com a sua vitória, eu crucifico o meu orgulho, minha autossuficiência, vou aprender com você, vou dar um like, vou dar uma curtida nas suas coisas, e quanto mais eu consigo fazer isso com alegria verdadeira e genuína, mais vou matando aquilo que me impede de viver em comunhão. E eu acredito que assim o reino de Deus cresce e o nome do Senhor é glorificado. Que benção isso, que benção. Me lembro que Pedro estava preso, né? E o povo se reuniu para interceder. E a Bíblia fala que os alicerces daquele lugar balançaram. Exatamente. E daí a pouco Pedro aparece da porta. O cara corre, volta, não abre o portão para ele. Poxa, é Pedro. E eles desacreditam como é virtuoso, né? Ou virtuosa essa reunião onde tem um ou mais reunido em nome de Jesus, ali ele está. E se concordar, tá certo que é o texto dentro de um contexto de disciplina, 2 ou mais concordando aqui, liga lá no céu ou desliga. Então essa autoridade, esse poder que emana, né? Que na minha cabeça cura, liberta. A igreja ela é muito beneficiada por essa unidade da comunhão. O que você assim vê, percebe, como você valoriza isso? Uma curiosidade até acerca do exemplo que você trouxe, Laércio. Essa situação em que Pedro está preso, essa oração fervorosa de comunhão é feita na casa de Maria. Era uma das seguidoras ali, na casa de Maria. Mas é interessante que lá no Getsêmani, quando Jesus convida os 3 para estar com ele, eles estão adormecidos, sonos, estão ali naquela tristeza e não conseguem fazer a oração intensa que Jesus fez. Mas aquilo que eles não conseguiram fazer no Getsêmani, eles conseguiram fazer na casa de Maria. As únicas 2 vezes que essa palavra ektenos no grego ela aparece lá no Getsêmani, na oração intensa de Jesus, e na casa de Maria, quando eles estavam orando por Pedro,
que estava para ser morto, talvez no dia seguinte, porque era o mesmo período da Páscoa. Ia se reproduzir em Pedro aquilo que aconteceu com Jesus, né? Aquilo que eles não fizeram no Getsêmani, claro que com a ausência de Pedro, porque Pedro está preso, mas a igreja conseguiu atingir esse nível de intensidade na casa de Maria. Então, respondendo a sua pergunta, eu penso que a gente tem um caminho, o caminho de promover esse nível de comunhão, onde realmente o culto seja intenso, ectenos, intensidade, onde a oração seja intensa, onde a comunhão seja intensa. E quando isto é intenso e eles, de fato, percebem neles o cumprimento da oração de Jesus, lá no Evangelho de João 17, que ele orou por unidade, que vocês sejam um, e o mundo vai ver essa unidade. Quando eles atingirem esse patamar de comunhão e de unidade, o que aconteceu com Pedro? Até porta automática, que na época não tinha, o portão se abriu sozinho, né? A primeira guarda, a segunda guarda não conseguiu ver, a capa de Pedro cobria, se tornou invisível e saiu, e na hora que chegou no final, o portão abriu sozinho, a porta automática do Espírito, até que ele se viu livre. O que eu quero dizer é que quando atingirmos este nível de comunhão, de unidade, com essa intensidade, o que aconteceu com Pedro será fichinha em relação à demanda deste mundo. Veremos, de fato, portas abertas na vida de drogados, na vida de famílias que estão perdidas. A sociedade experimentará um nível de poder, porque a igreja entendeu que a unidade é um ponto de convergência. Que benção, que benção. Estamos chegando no final. Não, ainda tem aí uns minutinhos ainda aí para as considerações finais e oração. Amém. Bom, eu tenho minhas considerações aqui, passo para você rápido, para você fazer suas considerações finais. Esse tema tem assim, enchido o meu coração. Nós vamos ter ceia no domingo, né? Quero falar sobre ele. Eu creio que nós precisamos, Wilson, aqui na nossa cidade, repensarmos a nossa comunhão. Repensarmos a nossa comunhão enquanto igrejas, enquanto líderes, enquanto jovens, nos articular melhor, para que possamos entender esse direcionamento do Espírito Santo para a igreja na nossa cidade. A partir da nossa igreja local, nós precisamos fazer esse exercício. Não dá para mais pensar só na igreja local, desalinhado do corpo de Cristo. Então, isso é uma observação que eu tenho. E também, para os nossos ouvintes, não fique apartado da igreja, né? Por mais que você sinta-se seguro em casa, isolado, chega um momento que vai haver um esfriamento e o resgate dessa comunhão virtuosa se torna mais difícil. Então é importante você, com vontade ou sem vontade, né, tomar um belo banho e vir para a igreja. Vai para a igreja, porque ali é o local onde você ouviu aqui tantas abordagens riquíssimas para a sua vida, que Deus vai, através do Espírito Santo, trabalhar na tua vida. Suas considerações finais, quero te agradecer desde já por você ter estado conosco. Uma alegria, uma honra muito grande. Eu fiquei muito feliz. Quero mandar um abraço a todo mundo aqui que está nos assistindo, que essa mensagem possa acalentar, trazer incentivo. E nós, como pastores aqui, somos servos para nos colocar à disposição do corpo de Cristo na cidade de Ribeirão, fora dela. Com muita humildade, queremos ajudar a igreja a atingir esse patamar de maturidade. Samuel está apresentando ali o livro, está à disposição. Eu quero que você fale um pouquinho aí do livro, né? Sim. E a gente vai ter condições de acessá-lo aí? Sim. Quem tiver algum interesse, né, em adquirir, pode escrever para mim, wilsonpaz@gmail.com. Esse Paz é de pastor, então é P-A-S, tá? wilsonpaz@gmail.com. Pode escrever para mim e a gente vai ter o prazer de ministrar. Foi preparado ali no nosso contexto de igreja local, mas com certeza creio que pode abençoar outras pessoas também. Bênção de Deus. Tá bom? E como você disse, provavelmente então vai ter aqui na Top 5 Livraria. Isso, aí o pastor Lércio vai dar os comandos. Na Comunidade aí, de Cristo, 3081, aqui tem a Top 5 Livraria, você encontra também aí no Facebook o livro. Esse é o último, é o mais novo lançamento aí. É o 11º. Mas agora é o último. É o último, Então já são 11 livros. 11 livros. Olha aí, são que livros benção. simples, né? Para as estações de células que a gente tem, ou para viagem para Israel, então a gente prepara de acordo com a demanda. Mas enfim,
Bênção de Deus. Uma hora tem que voltar aqui para falar das viagens para Israel, então, né? Com muita alegria, com muita alegria. Muito bacana. Então, ó, o livro aí, Vida no Espírito, pastor Wilson Maia dos Santos, você pode encontrar através do e-mail, então, se você quiser adquirir, wilsonpaz@gmail.com, e também na Top 5 Livraria, aqui na rua São José 3081, fica na sede da Comunidade de Cristo, em horário comercial. Você pode vir e adquirir este livro. Bênção de Deus. Tá aberto aí o microfone para quem vai orar, né? Não sei quanto tempo vão orar. Tem aí. Tem oração de 30 segundos, pastor? Tem também, não tem? Tem, né? Vamos pedir pro Samuel orar? Ele ficou tão quietinho hoje, né? Ora, Samuel, ora sim. É porque a conversa estava muito densa aí, né? Então, muito bacana, eu queria aprender, né? Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui. Nós sabemos que realmente é o Senhor quem nos une. Não tem como nós nos unirmos humanamente. Somos seres tão difíceis, egoístas, e precisamos realmente dessa morte que foi falada aqui e que só é possível através da cruz de Cristo. Nós pedimos ao Teu Espírito que nos una cada dia mais e que essa unidade tenha como base, né, o amor do Senhor. Esse seja o nosso vínculo. Nós te agradecemos por esse tempo e te louvamos, pedindo ao Senhor que continue abençoando a vida do pastor Wilson, também a Igreja Voz, toda a sua família, todo o seu ministério. Continue, ó Deus, crescendo e prosperando em nome de Jesus. Amém? Amém. Bênção de Deus.